Agora nós temos sim a participação do Vlamir Brandalize com o Minuto da Soja. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Brandalize, sextou, uma semana mais curta, mais intensa também no mercado. Boa tarde para você, antes de mais nada, tudo bem? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Uma semana boa, Serginho. Soja bem negociada, uma semana de movimento aí. Chicago ajudou bastante, o dólar também firme. Muita soja negociada essa semana, Serginho. Provavelmente vai fechar o dia aí com mais de 2,5 milhões de toneladas de soja negociada essa semana. Uma boa semana aí para a soja. O pessoal aproveitou a onda de alta que nós tivemos nas cotações aí. Bom, essa semana, na quarta e na quinta-feira, ontem e na quarta-feira, tivemos aquele movimento de realização. Aquilo já era um indicativo que poderia ter uma pressão, esperava-se por essa alta de 200 em média para o bucho que está sendo registrado na Bolsa de Chicago. Os 13, não mais? Olha, Sérgio, hoje o mercado da soja ele já trabalhou na madrugada negativo, pela manhã toda estava negativo. E agora, nessa parte da tarde nossa aqui, ele está levemente positivo o grão, porque ele está tendo um apoio forte ainda do farelo, né? O farelo está em alta no mercado de Chicago, a demanda de farelo está aquecida e ambos aí estão sendo apoiados aí pelo trigo, né? O trigo está em alta novamente hoje, então a soja conseguindo se agarrar nesse suporte, mas o fator óleo aí que a gente comentou nos dias anteriores, que a Índia estava comprando muito forte no mercado global e ajudou bastante, ele já perdeu força. O óleo hoje já está novamente em queda, ontem liquidou, hoje está em queda de novo, então o fator alta da soja muito atrelado ao farelo e praticamente não está tendo muito apelo dela mesmo ou do óleo que segue na linha negativa, né? Então dá para ver que as cotações no mercado brasileiro, nos portos aí, pela manhã estava na faixa 169, 170 reais aí nos portos para embarque em dezembro. E agora à tarde, provavelmente com dólar positivo, que nem está agora, e Chicago um pouquinho melhor, eu acredito que consiga aí uns 171 na soja dessa safra ainda. E safra nova já está mais acomodada, porque os compradores levaram muita soja da safra nova nos últimos dias, e acabaram tirando o pé aí nos prêmios aí. Então hoje fala-se entre 163, 165 aí, a soja na posição maio, no máximo 167 aí na junho e julho, mas na semana tivemos negócio de a 170, até 171 no julho cheio. Então hoje vai fechando a semana agora um pouquinho mais baixo que o melhor momento da semana. Então esse é o quadro das cotações aí nos principais portos brasileiros nesse momento, né? Eu ia falar exatamente sobre essa questão dos prêmios, né? Se estavam acentuados, estavam bons, mas agora você confirmou exatamente sobre colocar um pé no freio nessa questão toda. Agora, o mercado segue climático, né? O que tudo indica, safra no finalzinho lá nos Estados Unidos, mas de olho também aqui no Brasil, na América do Sul, o Vlamir. Como é que está essa situação, né? Dá para poder falar aí que a gente vai ter... porque esse paizão, né, que a gente tem, algumas regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul, houve precipitação, deu um alívio lá para o produtor, e outras não bateu 1 milímetro, né, não caiu uma gota sequer. Né? Isso é o risco dessa atividade, algo que a gente pode falar, olha, daqui para frente vai ficar uma situação um pouco mais complicada, né? Porque previsão do tempo a gente tem sempre essas condições, mas às vezes não muito pontual para uma região apenas, né? Serginho, com relação à condição da safra, nós estamos indo rapidamente para o final do plantio. Hoje, a nível de Brasil, pode estar perto de 90%, sendo que o que está mais atrasado é o Rio Grande do Sul. Tem muito produtor parado ainda no Rio Grande do Sul por causa da falta de chuvas.
Houve a passagem da frente com chuvas pelo Rio Grande do Sul, mas os volumes maiores foram na fronteira, pegou ali na fronteira oeste, pegou um pouco do noroeste, e algumas regiões ali mais próximas de Passo Fundo, que nem você citou aí, que o pessoal comentou, Tapera, né? Ali não choveu muito não, o pessoal disse que quem teve alguma chuva foi 5, 10 milímetros. E como está muito tempo sem chuvas, nessa região aí o plantio da soja está meio parado, o pessoal esperando. Então não está muito boa a condição climática na média gaúcha. Então há problema sim ali. Mas você passando já da parte do meio de Santa Catarina para cima e entrando no Paraná e nos demais estados, as condições são de boas a excelentes. Dá para ver que todo mundo que tem mandado informações do Paraná, Sudoeste Paraná, Norte Paraná, aponta que a situação de clima e chuvas está muito boa. E aí vai subindo, Mato Grosso, as lavouras estão recebendo chuvas regulares, Norte e Nordeste também chuvas regulares, toda essa massa de chuvas agora está caindo aí também no Brasil Central, Minas Gerais, Goiás, tudo está andando bem. O problema maior nós estamos aí nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Então, mas com relação à safra, ainda continua se projetando uma super safra. O Rio Grande do Sul, por enquanto, está com problemas, pode ainda plantar com atraso, pode ter perdas, mas, em princípio, no momento, mais de 145 milhões de toneladas de grãos devem sair dos campos aí e ainda continua com potencial de bater 150 milhões de toneladas. Basta que as chuvas venham aí e normalizem um pouco o quadro aí da safra de soja gaúcha aí, que está precisando boas chuvas, ainda precisa muita chuva ali no Rio Grande do Sul, né, para poder fechar o plantio e a safra andar, né. Está muito atrasado em algumas regiões lá, mas na média, isso pode acontecer na média Brasil. Mas mesmo assim a demanda vai favorecer e certamente as cotações da moeda norte-americana se mantiverem nesse patamar, isso vai ajudar pelo menos a ter uma demanda maior, né? Você comentava, inclusive, que alguns países da Ásia, né, estão aí com uma demanda forte pelo óleo também, não só o farelo, mas pelo óleo também, né? Sim, o óleo ano que vem vai continuar forte, né? Porque teve grande perda de safra aí do óleo de palma. A China continua demandando muita importação de óleo. A Índia vem trabalhando com estoques muito baixos. A demanda de óleo na Índia cresceu muito nesse tempo de pandemia. E a demanda de farelo, né? O setor está comendo mais ovos, leite, frango, suíno, com isso mais farelo. Então a soja vai para um ano bom, isso é indiscutível. Só que o produtor tem que ir aproveitando esses momentos de pico de preço aí que nem nós tivemos essa semana, foi um momento bom. E dá para ver que o mercado chegou a trabalhar acima de 13,10 lá em Chicago e agora está tudo abaixo de 13, 12,70, 12,80 e agora com dificuldade de furar os 13. E, então, se não tiver nenhuma novidade grande, porque a China vem comprando pouco lá nos Estados Unidos para dar forças, nós seguimos aí na calmaria. Agora, talvez a soja entre numa fase de calmaria, porque os óleos, que nem você citou aí, vai deixar de olhar lá na safra americana, que já está praticamente indo para o fechamento da colheita, semana que vem deve fechar a colheita, e vai focar no Brasil. E quando ele foca aqui no Brasil, ele vai olhar principalmente o maior estado produtor, que é o Mato Grosso. Geralmente o olho cresce para onde sai a maior produção. E o Mato Grosso, nessa condição de safra que está ali hoje o Mato Grosso está com um potencial entre 35 e 40 milhões de toneladas. O que se sabe é que o Mato Grosso, nessa condição aí, mais algumas chuvas que devam cair para lá, ele já vai para recorde histórico de safra, né? Teve o recorde histórico de área plantada e vai para recorde histórico de safra. Isso acaba refletindo no mercado global. Então, esses pontos aí com problema no Rio Grande do Sul, certamente pode limitar um pouco a safra gaúcha, mas a nível global brasileiro ele impacta pouco, né, no global, a não ser que tenha uma quebra maior, mas a gente não acredita que vai acontecer isso no Rio Grande do Sul, não. As chuvas ainda devem cair lá e dar condição para a safra andar e o produtor conseguir aí produtividades que mantenham margem de lucratividade. Mas a boa notícia, Sérgio, da semana da soja, para nós ir fechando a ideia da soja, a boa notícia é que nós já temos recorde histórico de exportação, já o relatório dessa semana da CSEX mostrou aí a soja em grão, 86,2 milhões de toneladas já embarcadas, é o maior número da história, recorde histórico antes de fechar o ano.
Ainda falta um mês e meio para fechar o ano, mas já estamos com o recorde histórico. O ano passado, nesse período, era 82 milhões de toneladas. Então, estamos com 86,2 milhões de toneladas até a última sexta-feira. Complexo soja, farelo e óleo também, com recorde histórico de exportação, 103,3 milhões de toneladas. O ano passado era 99,2, então recorde histórico no complexo e recorde histórico no grão. E a soja vai chegando ao final do ano como o maior produto da pauta de exportação do Brasil. Provavelmente o faturamento vai passar de 48 bilhões de dólares em divisas aí, a nossa sojinha, que é o nosso maior produto que temos aí. E temos que comemorar que a soja é o ouro brasileiro. E hoje nós não podemos esquecer, né, Serginho? Hoje é 19 de novembro, né? Dia da Bandeira Nacional. Hoje é Dia da Bandeira. Exatamente. Temos que comemorar. Temos que comemorar o Dia da Bandeira. Muita bandeira a gente tem visto aí nas propriedades, nas entradas das fazendas, das propriedades agrícolas, das casas. O brasileiro está com mais patriotismo. Isso ajuda o país a crescer. Dá para ver um exemplo que é o americano. O americano ele é primeiro o americano, né? E depois o resto. Aqui ainda tem muita gente que pensa no resto e depois nós. Então, nós temos que começar a pensar nós primeiro e depois o resto, né? Então, é o nosso setor. E a soja aí fechando a semana com mais de 2,5 milhões de toneladas negociadas, uma boa semana, cotações boas. E vamos ver a semana que vem, mas tudo indica que vai entrar numa fase um pouco mais calma aí na sequência nas próximas semanas. Tá certo. Agora, só para poder finalizar, antes de finalizar esse bloco, nós tivemos algumas informações, né? A participação aqui da Nara Cíntia, lá de Tupanciretã, falando que as lavouras ainda estão por plantar. O João Farrer também falando sobre preços dos ovos, mas enfim. O João Irineu Herbert falando na região de Tapera, o milho nem silagem, a soja está toda por plantar. Enfim, algumas regiões exatamente no sul do país com esses problemas de clima. Mas em outras regiões, como por exemplo, lá no Paraguai, o Davi da Luz vai colocar algumas informações aqui, alguns vídeos, a gente pode observar, né, nessas fotos aí, o que acontece lá direto de São Alberto, no Paraguai. Uma condição que, é o que tudo indica, bem favorável. Está bonita essa lavoura, não, Lamir? Exatamente. A questão é que a chuva ela ainda não incorporou, né, vamos dizer assim, ali naquela faixa do Rio Grande do Sul, parte da Argentina, dessa parte abaixo de Santa Catarina. Já dentro do Paraguai choveu bem aí nos últimos dias, recuperou a condição. Dá para ver que as fotos, a imagem aí são de lavouras muito boas, então aí teve boas chuvas, o tempo ainda carregado em cima, né, com mais chuva. Então o Paraguai caminhando aí a passos bem largos aí para superar o ano passado, que teve uma seca drástica e vai colher uma boa safra. Agora a gente espera que normalize no Rio Grande do Sul, essa região que o pessoal comentou, Tapera ali, sofrendo bastante, muita gente ainda esperando para chover para plantar, quem plantou no seco ali está esperando que as chuvas venham, já temendo que possa ter replantio, então o Rio Grande do Sul ainda sofrendo, mas no restante aí a condição está muito parecida como o Paraguai nessas imagens aí. Tá certo. Bom, só para poder finalizar, aquela pergunta que todo mundo quer fazer e quer saber. Além das condições climáticas, a gente tem algumas informações, mas e preços, né? O Isaías Jastizonbeck, né? Será que dezembro, janeiro vai subir a soja ou não? Só para poder finalizar contigo nesse bloco de soja, Lamir. Olha, Sérgio, essa semana foi uma semana de cotações em alta, né? Nós tivemos boas cotações, mas eu acredito que na sequência, com a evolução da safra brasileira, nós vamos ter uma pressão de leve baixa nas cotações. Eu acho que o espaço de alta agora é bem pequeno, porque um dos fatores que está ajudando a soja, que é o trigo, também está chegando no limite dele no mercado internacional. E o trigo chegando no limite, ele também dá limite no fôlego do farelo. E aí, sem a China comprando pesado nos Estados Unidos, que seria um fator importante, o mercado vai perdendo força. E a hora que eles começarem a olhar mais firme para a nossa safra, eles vão ver que a safra em si está em boas condições. Então, eu acredito que nesse momento em diante a tendência talvez seja de ter uma pressão baixista e não altista, porque o que a gente tinha para ganhar já ganhamos no dólar, o dólar em alta, Chicago também já superou a 13 dólares, agora já começa a se acomodar abaixo, e a tendência é tentar trabalhar mais perto de 12,5 lá em Chicago,
E os prêmios também, agora para frente, a tendência de prêmios um pouco mais fracos também, justamente porque quando vai se aproximando a safra da fase final e nós vamos ter muito produto para embarcar, os compradores de prêmios acabam pressionando um pouquinho para baixo, porque nós não melhoramos nossos portos, né? Os portos alimentares estão vão estar muito congestionados, né? O navio vai ter que esperar aí para carregar e isso reflete em prêmios menores, né?